Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Esta aula foi feita para a turma do segundo período C matutino, da professora Mônica. Empatia, sentimentos, necessidades e maneiras de pensar. Hoje eu vou contar para vocês a história O Livro dos Sentimentos, de Todd Parr, editora Panda Books. Veja a capinha do livro. Não é bonitinha? Pois agora você deve ficar preparado. Sente-se e preste atenção, porque já vamos começar. O Livro dos Sentimentos, Todd Parr. Às vezes eu fico meio bobo. Às vezes eu fico com medo. Às vezes dá vontade de plantar bananeira. Às vezes dá vontade de ler um livro debaixo das cobertas. Às vezes eu me sinto tão sozinho. Às vezes dá vontade de comemorar meu aniversário, apesar de não ser hoje. Às vezes eu me sinto corajoso. Às vezes dá vontade de ficar na janela o dia todo. Às vezes dá vontade de dançar. Às vezes dá vontade de ficar de mãos dadas com um amigo. Às vezes dá vontade de brincar na lama. Às vezes eu sinto que estou com dor de barriga. Às vezes eu fico de mau humor. Às vezes dá vontade de ficar na banheira o dia inteiro. Outras vezes dá vontade de ir acampar com o cachorro. Às vezes dá vontade de chorar. Em outras, dá vontade de inventar alguma coisa diferente. Às vezes, dá vontade de gritar bem alto. Outras, de comer pizza no café da manhã. Às vezes, dá vontade de ficar todo arrumado. Ou de beijar um leão marinho. Você pode sentir vontade de fazer muitas coisas, mas não guarde esses sentimentos só para você. Compartilhe suas emoções com quem você ama. Com amor, Todd. E esta foi a nossa história, O Livro dos Sentimentos. Espero que você tenha gostado. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer o jogo dos sentimentos. Para essa atividade, o adulto responsável pela criança deverá separar os seguintes materiais: folha branca, embalagem vazia, caneta
ou canetinha, lápis de cor, cola e tesoura. Estamos prontos? Vamos lá! Recorte 6 quadrados pequenos em uma folha branca e desenhe as carinhas de sentimentos. Espantado, triste, sério, alegre, bravo, com medo. O meu ficou desse jeito. Depois que os quadradinhos e os desenhos das carinhas estiverem prontos, você pode pedir para a criança pintar cada carinha, cada sentimento. Eu tenho certeza que vai ficar bem lindo e bem colorido. Agora, cole as carinhas na parte colorida da embalagem vazia. Depois que tiver tudo seco, corte as carinhas e de um lado vai ficar a carinha, do outro a parte lisa da embalagem. Coloque as carinhas viradas para baixo e peça para que a criança escolha uma cartinha. A criança deverá dizer como está a carinha, fazer a expressão e contar uma situação em que se sentiu daquela forma. Bem, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu virei a cartinha e tirei a carinha triste. Eu vou falar qual cartinha é aquela. Tirei a cartinha triste. Vou fazer uma cara de triste, a expressão de tristeza. Depois, vou contar uma situação que aconteceu na qual eu fiquei triste. A criança poderá dizer: "Ah, papai, ah, mamãe, ah, titia, no dia que eu caí da bicicleta, eu me machuquei e fiquei triste." Foi uma situação que a criança passou e teve este sentimento. Ela poderá contar qualquer situação vivida. Agora, nós temos uma outra forma de fazer este mesmo jogo. Ao invés de cartinhas, você poderá imprimir ou fazer o molde de um cubo e recortar. Este molde estará disponível em PDF na nossa Google Sala de Aula. Desenhe as carinhas dos sentimentos. Veja o que eu fiz. Eu usei canetinha preta. Depois que as carinhas estiverem prontas, você pode pedir para a criança pintar bem colorido, assim como foi feita com as cartinhas. Monte o cubo. Olha só como fica legal. Agora, peça para a criança jogar o dado. A criança deverá dizer qual carinha ficou para cima. E da mesma forma
que no jogo das cartas, fazer a expressão e contar uma situação em que se sentiu daquela forma. Depois, a vez passa para o adulto responsável pela criança. Se houver outras pessoas em casa, estas também podem participar, envolvendo a todos do convívio da criança. Vocês podem fazer várias rodadas, tanto com o dado como com as cartinhas. No caso das cartinhas, depois que o jogador identificar o sentimento, fizer a expressão e contar a situação que viveu aquele sentimento, ele devolve a cartinha para a mesa, virada para baixo, e dá uma embaralhada. É bem legal esse jogo e a criança vai desenvolver. Agora é hora da atividade para fazer em casa. Esta atividade poderá ser impressa, pois o seu arquivo estará disponibilizado na nossa Google Sala de Aula, ou o pai ou responsável poderá buscar a atividade na escola. Lembre-se de colocar o nome e colocar a data. Mas atenção! A atividade deve ser feita pela criança. O adulto deve auxiliar e incentivar. Esta atividade em particular foi feita para ser colada no caderno de arte das crianças. Este caderno encontra-se no momento na escola. Devido à pandemia, esse material será disponibilizado para as famílias em breve. Quando isso puder ser feito, enviaremos um comunicado. Por enquanto, depois da atividade pronta, reserve-a em uma pasta ou um local onde não vá amassar, para que quando o caderno estiver disponível, vocês possam cortar a beirada e colar no caderno de artes. Bem, por hoje é só. Até amanhã!